Galera, quero primeiramente falar que é um prazer estar com vocês e pedir perdão pelo atraso. Eu já tinha falado com o Sócrates, eu estou com algumas coisas de ordem familiar aí. Meu pai, estou cuidando dele com essa questão do Covid. Minha irmã tá no hospital aí, tá na UTI, mas para vocês entenderem o quão importante é esse nosso bate-papo, né, cara? A gente entende que existem as prioridades, mas essa é uma forma de eu me manter ativo também nesse período desafiador que nós estamos enfrentando aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E, enfim, para mim até uma válvula de escape, tá? Então não pensem que eu estou aqui por uma questão de obrigação ou porque eu tinha feito um compromisso com Sócrates, mas é porque realmente eu amo isso daqui e para mim é uma válvula de escape enorme. Estou muito feliz pelo convite e bora falar de coisa boa, né, galera? É isso aí. Rodrigão, primeiro, cara, obrigado aí pela sua disponibilidade mais uma vez, ainda mais nesse período, né? Conforme a gente falou, você está disponível para estar conosco aqui. Obrigado mesmo, de coração. E, cara, a palavra está com você. Pessoal, o Rodrigo, ele é um cara que eu já conheço há muito tempo de mercado. A gente nunca teve a oportunidade de trabalhar junto, mas eu sempre acompanhei a história dele, o crescimento dele, né? Ele é um cara que inspira muitas pessoas no nosso mercado. É uma das poucas pessoas que atuam de forma diferente, que valorizam os profissionais. Enfim, ele vai falar aí um pouquinho da história dele. Mas, Rodrigo, fica à vontade aí, cara, para você compartilhar a sua história, a história da sua corretora. Via de regra, a gente tem aqui um bate-papo de 30 a 40 minutos, depois a gente abre para o pessoal perguntar, interagir. Mas é isso. Obrigado mais uma vez e a palavra está com você aí. Imagina, cara, eu vou ser bem sucinto aqui na minha apresentação para poder entregar, de repente, o máximo de conteúdo que é aquilo que vocês realmente buscam, né? Essa troca de informação, essa troca de ideias. Eu acho que me conhecer, eu vou estar sempre disponível, principalmente nas redes sociais, vocês vão ter oportunidade daqui para frente me acompanhar, assim como eu convidei algumas pessoas que estão aqui para acompanhar o Sócrates e o projeto de vocês aqui no Corretor SA, que eu acho incrível. Mas vamos lá, falando resumidamente, eu comecei a trabalhar com plano de saúde com 19 anos. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eu cheguei a me profissionalizar ali no Nacional, na Barra Funda. Então, quando eu tive 18 para 19 anos, eu conheci a minha esposa, abandonei praticamente a carreira de futebol que eu queria tanto, e fui trabalhar como estoquista no shopping. Aí fiquei uma semana trabalhando no estoque, eu ia ser mandado embora porque eu acabei com o estoque do cara, assim, baguncei todo o estoque. E aí o dono da loja pegou e falou pro gerente, falou, cara, eu acho que eu vou mandar você embora ao invés de mandá-lo embora, né? Porque, na verdade, o cara, ele vendeu o nosso estoque todo. E foi realmente isso que aconteceu, era uma sobreloja, então a galera subia no percurso da loja e eu comecei a vender os calçados da loja. E só que eu não sabia, não tinha ideia, então eu vendia, só que eu não fazia relatório de reposição, enfim. E aí eu me descobri vendedor dessa forma, tá? Antes disso, entre as minhas indas e vindas para clubes de futebol, eu joguei no Curitiba, joguei no Paulista de Jundiaí, joguei no Atlético de Sorocaba, joguei um monte de clube. Na Portuguesa, joguei 7 anos de futebol de salão, enfim. Nessas indas e vindas, eu também trabalhava com meu pai. Meu pai tinha uma desentupidora, né? Uma empresa que não mexia com coisas muito bacanas, né? Afinal de contas, estamos falando de desentupidor, então mexia com merda, literalmente. E eu costumo falar assim, se você acha que merda é ruim, experimenta desentupir uma padaria, mexer com gordura, né? Uma padaria ou um restaurante, é pior, 10 vezes pior. Mas, cara, assim, dali eu tive um convite para ser vendedor no shopping, e aí de vendedor, um dia eu estava trabalhando, atendendo uma pessoa, e um cliente passou e falou, cara, ficou me olhando, falou, acho que você é um rapaz que, poxa, esse negócio aqui de ficar trabalhando no shopping, dentro de uma loja, eu acho que é pequeno para você. Eu vi o seu atendimento, você é educado, você é comunicativo, você é um menino eficiente, eu acho que dá para você pensar em algumas outras coisas. E ele me chamou para trabalhar numa corretora de plano de saúde, uma corretora pequena, tá? Na ocasião, tinham 4 vendedores, uma corretora pequena, só que o projeto era muito bom. Ele trabalhava com leads há, sei lá, 15 anos atrás, vamos dizer assim. Ele foi um dos pioneiros, chamava seuseguro.com. Ele fazia anúncios no Google e ele tinha um simulador próprio, ou seja, você imagina você entrar no Google, pesquisar planos de saúde, aí da pesquisa de plano de saúde habilitar uma aba para você entrar, e ele falava assim, pessoa física ou jurídica, aí você clicava, pessoa física, tinha muito produto pessoa física na época,
E aí a pessoa vinha fazendo um filtro, né? Pessoa física ou jurídica, pessoa física, as idades, aí ele colocava idade, grau de parentesco. Possui algum hospital de preferência? E o site já vinha fazendo esse filtro. Isso eu estou falando de coisa de 15 anos atrás, gente. O site vinha fazendo esse filtro. Hospital de preferência, a pessoa colocava hospital. Laboratório de preferência, colocava laboratório. Foram encontradas 10 opções de plano de saúde para você. Aí você selecionava do maior para o menor. Enquanto o cliente estava fazendo essa busca, já aparecia no meu CRM. Então, aparecia na minha página já em tempo real o cliente e todos os acessos que ele fazia na página. Ou seja, então eu chegava aqui, o Eliezer está para mim aqui no canto de cima da tela, então eu chegava e ligava de uma forma assim: Eliezer, boa tarde, tudo bem? O senhor está consultando aí no nosso site referente a planos de saúde. Eu vi que na pesquisa o senhor já passou pela Amil, passou pela, na época, a MESP, passou pela Unimed, que delícia, né, gente? Tinha um monte de produto, né? Passou por esses produtos, ficou alguma dúvida referente ao que o senhor viu? Era uma venda assim, dessa forma, tá? E aí a gente escorria. O senhor pesquisou sobre o Hospital São Luís, realmente ele é o mais próximo da sua região? Porque o São Luís ele é um hospital mais caro, de repente, se a gente baixar... Então, era uma venda consultiva. Ele não tinha esse modelo de script, e isso foi se adaptando de acordo com as ligações que a gente foi fazendo. Como eu vim do varejo, e no varejo é jogo de cintura o tempo todo, porque você, às vezes, o cara gosta de um sapato, você tem que correr na prateleira e não tem a numeração do cara. Então, esse jogo de cintura do varejo me ajudou muito, de você, de repente, ter que desconstruir uma ideia na cabeça do cara. Não é que você está tomando uma decisão por ele, mas você precisa desconstruir uma ideia. Então, às vezes, o cara queria São Luís, como é comum até hoje, o cara chegar e falar: eu quero um plano da Sua América. Ele até preenche um cadastro, você recebe um lead de Sua América, mas na hora que você liga, esse cara não tem ideia de preço, ele não sabe quanto custa um Sua América, porque ele tinha o plano pela empresa, ou enfim, de alguma outra forma. Então, é muito comum uma pessoa entrar numa loja e querer um calçado, e sem antes saber o preço, ela vai, pede, você traz, e às vezes ela fala: quanto é? É tanto. Então, mas me gerou um desconforto aqui do ladinho aqui, e o desconforto às vezes é financeiro. Então era uma venda que ela discorria dessa forma, ela era consultiva, a gente vinha batendo, e era a coisa mais gostosa do planeta. Eu ganhava 50% do que eu vendia, e eu vendia muito por dia. Tipo assim, eu ganhava por semana uma média de R$ 2.000, isso naquela época. Tá? Então, assim, estou falando, para ganhar R$ 2.000, eu tinha que vender 4, certo? E vender 4 de pessoa física era muita coisa. Por quê? Porque o Dix, na época, para uma criança, custava R$ 49,90. Então, tinha que fazer muita venda, cara. E a gente tinha muito lead. Pensa o seguinte: olha que delícia, nos dias de hoje, se fosse assim. O lead saía para a gente, e eu comecei a fazer campanha depois para eles. Naquela época, o Google Ads, né, que hoje também funciona, mas ele funcionava num modelo diferente. Naquela época, saía 20 centavos a indicação. Não tinha ninguém fazendo, não tinha ninguém fazendo. As poucas empresas que tinham no mercado, elas tinham porque, de alguma forma ou de outra, elas já estavam no orgânico, não porque estavam fazendo ads, elas estavam no orgânico. Elas tinham um site, as pessoas procuravam plano de saúde e achavam essas empresas de forma orgânica, sem o custo do ads. E aí a galera começou a fazer, enfim, entender como que funcionava. Depois de 2, 3 anos, esse mercado ele já não estava tão legal assim. Porque aí começou a galera que pagava por listagens, né, com valores mais altos, eles não entenderam o game, e só quem se beneficiou com essa brincadeira toda foi o Google, né? Porque aí o Google ele começou a aumentar o valor de forma... Bom, a demanda é grande, as pessoas estão se degladiando aí por uma palavra-chave como Sua América, então vamos tuchar na galera. Então, se quer ficar na primeira página, é 10 pau, 15 pau a palavra-chave Sua América. Se eu estiver falando alguma coisa grega aqui para alguém que ainda não sabe o que é isso, no final a gente vai ter oportunidade de vocês perguntarem isso, tal. Mas, Rodrigo, o que é a palavra-chave? O que é o Google Ads? Essas coisas, tá? Às vezes a gente vai falando, mas eu só estou dando um pano de fundo para vocês entenderem aonde eu cheguei e o porquê que eu mudei minha operação depois. Aí um dia ele me pediu: Rodrigo, você está indo bem. Isso estou falando, eu já tinha um ano com eles lá. Eu ganhava por semana sem vínculo empregatício, como é o nosso mercado hoje na maioria das vezes, tá? Então eu vendia 4.000 por semana e ganhava toda semana ali R$ 2.000. Imagina, um cara de 19 anos, eu estava tendo, enfim, uma condição financeira que, assim, nem sonhava. No shopping eu ganhava R$ 2.500.
em mês bom, porque eu dobrava o horário das 10 às 10. Trabalhando Então, sábado e domingo, né? trabalhando sábado e domingo, das 10 às 10, porque eu já era um cara que, assim, com 19 anos, eu fui morar com a minha mulher, a gente comprou um apartamentinho numa Coab lá no Paris, no centro de São Paulo. Eu falo para todo mundo, dou até números, porque é uma coisa importante. Eu paguei R$ 6.000 no apartamento, e dos R$ 6.000 ela vendeu um Escort Hobby que ela tinha 89, que custou 4,5, ou seja, eu não entrei com quase nada. Eu era duro, 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 duro ao quadrado. E aí, cara, assim, o que o cara me propôs? Olha, você está indo bem, vamos montar uma equipe. E aí eu falei, bom, vamos montar uma equipe. Eu fui aonde? Na fonte onde ele encontrou o Rodrigo, no shopping. Falei, bom, se deu certo, eu vou procurar mais Rodrigos aí para fazer essa brincadeira valer a pena. Ô, Rodrigo, e desculpa te cortar aí, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não sabia dessa parte da sua história. E você sabe que uma das nossas melhores equipes que nós temos hoje, que é a equipe de Campinas, ela nasceu por vendedores de lojas de shopping. Varejo. O varejo ele é uma escola gigantesca, porque ó, hoje a pessoa Primeiro responsável insight pela aí, hein, pessoal? a minha responsável pela loja pela nossa unidade do Tatuapé, eu tenho um modelo que aí eu vou chegar para vocês lá na frente, vou explicar, mas hoje eu não vendo as franquias da empresa, eu dou franquia para as pessoas que hoje estão comigo há algum tempo e que faz sentido. Pode ser que uma hora o game mude, já me perguntaram, mas você não vai vender franquia da empresa? O formato é legal? Eu falei, ainda não, porque franquia de serviço é meio complicado, tá, gente? Eu conheci várias pessoas que compraram franquias de plataformas, inclusive aqui de São Paulo, tá? Enfim, e estão extremamente frustradas. Por quê? Porque Tem você comprar... ex-franqueado aqui, tá? Para você saber. Tem dois ex. Eu imagino. Então, assim, você É. comprar uma franquia de serviço não te garante retorno, porque você vai ter que trabalhar. Então, eu não acredito muito na franquia de serviço se não tiver exatamente a reciprocidade do dono com o cara que pegou a franquia. Então, eu não vendo, eu dou a franquia. Se fizer sentido para o cara, eu dou para ele, eu invisto nele, e aí a gente entra meio... É um outro acordo que eu tenho, mas beleza. Vamos lá, retomando lá. Aí eu falei, vou na fonte onde eu encontrei pessoas do varejo, deu certo o Rodrigo, vai dar certo outras pessoas. E eu trouxe uma galera para trabalhar comigo. E dentro disso tinha uma pessoa que eu tirei, que ela era mãe solteira, e inclusive ela pagava as contas da mãe dela, que morava com ela e tal. E, cara, assumi alguns compromissos com essas pessoas. Gente que estava como gerente em loja, que, cara, quer queira ou quer não, o cara ganhava uma grana. Em dezembro, eles ganhavam uma média de 20 pau, porque dezembro é pauleira no shopping. Então, não era uma galera ruim, era uma galera boa, montei um time legal. E o cara do nada, ele desconfiou de uma pessoa do time, porque está entregando fora, e ninguém tinha esse macete. Era uma corretora lá no City América, no fundo da casa dele, ninguém nem pensava o que era entregar fora, ou coisa do tipo. E aí ele falou, ó, não quero mais equipe, desfaz a equipe e fica só você. Eu falei, negativo, não tenho a menor condições hoje de fazer isso com o pessoal. Se você falar para eles irem embora, eu estou indo embora junto. E aí a posição dele foi assim, bom, se você quiser ir embora, vá embora. Você não tem qualificação, você não tem uma profissão, você não tem estudo, e o que você ganha aqui, com toda certeza, eu te asseguro, você não vai ganhar em outro lugar. E aí eu falei, cara, eu volto a trabalhar no shopping, não tenho problema nenhum em voltar a batalhar, correr atrás dos meus objetivos, mas eu não vou ficar com a fama de que eu tirei as pessoas do ambiente de trabalho delas, de uma situação confortável que elas estavam, para trazer para cá, e porque o negócio não deu certo, agora eu simplesmente pego e falo para eles que não vai rolar. E aí eu não quis, cara, eu peguei e falei assim, ó, eu tô fora, e saí. E aí, nessa que eu saí, eu fui ligar para um pessoal para me despedir. Então, fui ligar não sabia que era a casa do corretor, não sabia o que era a casa do corretor, enfim. E aí eu fui ligar para me despedir. E nessa de ligar para me despedir, o pessoal pegou e falou assim, nossa, mas por que você está saindo? Eu falei, aconteceu isso e isso. Não, vem para cá agora. Como assim? Tem um cara que é o diretor da Casa Corretor que é muito te conhecer, ele já ouviu falar de você, ele quer te conhecer. Era o Volney, não sei se alguém conhece ele aqui, o Sócrates provavelmente conhece. A Suelen, que está aqui também, que me pediu para participar do nosso bate-papo, também conhece, enfim, porque trabalhou lá há algum tempo.
e provavelmente algumas outras pessoas. E aí eu fui lá, cara, imagina, eu cheguei de bermuda, moleque total, era do shopping, trabalhava numa corretora de fundo de quintal, e cheguei lá, eu achei que era a Wall Street do plano de saúde, assim, todo mundo de terno, não era uns terno muito alinhado, era uns terno tipo meio grande, assim, os negócios meio, né, tipo, eu falo assim pra galera, a galera tipo com os ternos do Didi, né, deu aquela zoada neles, mas cheguei lá, a galera com computador na mesa, notebook, tablet, aquela coisa toda, e eu, cara, não tinha nenhum computador para trabalhar, aí eu cheguei e falei, bom, esse universo é diferente. Quando eu peguei minha pasta, quando eu abri minha pasta, falei, bom, vou fazer um cross-sell da minha carteira, tinha muito cliente, a minha pasta estava cheia de papel em branco. De papel em branco. Ele tirou realmente os papéis que eu preenchia, os nomes dos clientes, e aí eu liguei e falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, os clientes são da corretora, você fez aqui, os clientes são daqui, e acabou. Falei, bom, seu ponto de vista não concorda, mas beleza, ficou nessa, e saí. E aí fui trabalhar, só que na casa do corretor não tinha isso, cara. Eu tinha que, olha o processo, pegar panfleto no almoxarifado, tinha que pagar, assinar um vale. Eu não tinha produção, não me liberaram o panfleto. Aí eu lembro até hoje, a Delci, que era a pessoa do almoxarifado, o Sócrates se lembra, ela olhou para mim assim, e aí eu falei, poxa, posso pegar? Ela falou, não, não. Eu falei, não, beleza, Deus te abençoe. E na hora que eu falei, Deus te abençoe, ela falou assim, o que você falou, menino? Aí eu, tipo, falei, não, que Deus te abençoe e tal, obrigado. Aí ela falou assim, você é cristão? Eu falei, sou. Ela falou assim, ó, então vou confiar em você. Não que isso seja um sinal, né, gente? A gente Olha o sabe que risco, hein? Olha o olha o risco, hein? risco, né? Não que tem, porque olha, tem cristão safado sem vergonha, tem macumbeiro safado sem vergonha, tem, né? Tem de tudo, né? Brincadeira, Então assim, brincadeira, pessoal. a gente não dá para analisar hoje as pessoas por uma questão de credo, de religião. A gente sabe que aquilo que a gente recebe de berço em casa faz mais sentido do que qualquer outra coisa. Então, caráter, conduta, essas coisas. Mas ela, na hora, acho que ela criou essa empatia por um ponto em comum que nós tínhamos, do fato de ser cristão. E aí ela pegou e falou assim, ó, vou confiar em você, vou assinar o vale aqui no meu nome, hein? E me deu R$ 40 de panfleto. Só que aí, cara, nessa de pegar R$ 40 de panfleto, eu tinha agora a missão de panfletar e tinha que carimbar com o carimbo que tinha da casa do corretor. Mas eu sempre fui muito avesso a essas coisas de trabalhar com o nome dos outros, assim, não por nada, mas eu falei, não quero. E aí eu fui atrás de uma linha telefônica da Livre, da Embratel. E aí, que na época você tinha que comprar o aparelhinho e tal, e ele tinha um raio de 5 quilômetros. Aí eu coloquei como central de vendas e fui panfletar como central de vendas. O pessoal ligava, eu era o atendente, enfim, eu já tinha dado um nome para minha empresa, Bom Plano. Aí o cara atendia, eu, poxa, só um minuto, vou passar para um dos nossos consultores, dava um segundinho e eu mesmo era o consultor e fazia o que tinha que fazer, jogava o jogo, conforme dançava conforme a música. E aí, cara, assim, nessa de tipo central de vendas e tal, não sei o quê, eu fazia a visita, às vezes eu estava na rua panfletando, a pessoa falava assim, pede para alguém me ligar, eu falava, o que que a senhora precisa? Aí a pessoa falava assim, não, é porque eu queria saber, não, eu te ajudo. Aí ela, cada loucura, cara, assim, por isso que eu falo, a questão do varejo, aquele jogo de cintura, a pessoa falou assim, mas você não é o panfleteiro? Sim, mas a empresa é muito grande, a gente é muito bem preparado, para a gente estar panfletando na rua, a gente precisa passar por um treinamento, então não tem nada que a senhora vai perguntar para o consultor no escritório que eu não possa resolver por aqui. Então, tive várias histórias assim de estar panfletando e a pessoa me chamar para tomar um café na casa dela e fazer a venda. Enfim, e aí, cara, com isso, um dia o dono da seuseguro.com, eles eram 2 sócios, um deles me liga e fala assim, Rodrigo, eu lembro de uma vez que você, brincando, falou assim que um dia você queria ter uma empresa, um sistema como aquele. Eu fiz um elogio para ele, era o cara da programação. E como o cara da programação, ele era um nerdão, um cara tipo full time de computador, muito gente boa, mas muito quieto, eu era o único que interagia com esse cara, que tentava romper as barreiras dele ali, tipo, quebrar essas barreiras e chegar lá todo dia, fala, Renatão, tudo bem e tal, e bater papo. E um dia, eu, brincando com ele, eu falei, cara, esse sistema é de gente grande, cara. Eu falei assim, a gente tá com uma Ferrari, né, andando na velocidade de um Fusca. Eu falei, isso aqui na minha mão ia explodir. Brincando com ele. Eu falei, eu vou orar a Deus e um dia eu vou ter uma parada dessa. E como ele tretou com outro sócio, porque o outro sócio, quando o sistema ficou redondo, o outro sócio virou para ele e falou assim, cara, eu quero comprar sua parte e não preciso mais de você. E aí esse atrito deles fez com que esse cara falasse assim, meu, isso aqui era praticamente o meu TCC de faculdade, eu me orgulho muito disso.
E assim, nem é por grana, ele conseguiu um trampo na L'Oréal para trabalhar como programador lá na época com um salário muito bom. E ele falou, eu queria entregar isso para você. Isso, eu estava na casa do corretor passando mal perrengue, panfletando e tal, e ele me liga, falando, olha, eu queria entregar esse projeto na sua mão, e eu sei que na sua mão esse projeto vai dar certo, porque na mão do cara lá não está rolando. Ele me pôs para fora da empresa, só que o que ele não sabe é que eu sou o programador, e se eu não continuar atualizando, em questão de tempos vai ficar obsoleto, e quando ele voltar atrás de mim eu não vou mais querer, enfim, já vai estar contigo a parada. Eu falei, pô, que legal. Só que ele falou, só que tem um preço para isso, né? Eu falei, tá, me explica. Ele falou, olha, eu vou te cobrar R$ 5.000. O que para mim, no tempo que eu estava trabalhando com eles, era simbólico, porque eu estava ganhando grana. Só que na casa corretora eu não estava ganhando. Por isso que eu falo, o quanto você ganha de comissão não determina o seu sucesso dentro do business. Por quê? Na casa do corretor, pensa, eu ganhava 50% com o cara. Na casa do corretor eu fui para ganhar 250 com premiação, com um monte de coisa. Cara, e eu não conseguia vender porque o método não era legal. O projeto, para mim, não se enquadrava. E aí, na casa do corretor me deram listinha do Lavoisier, tipo, eram umas paradas assim, cara, era uns negócios, era difícil de trabalhar. E aí, o cara pegou e falou, ó, é 5.000 e não é porque essa grana vai mudar a minha vida, é porque essa grana vai mudar a sua. Então, esse é um outro insight que eu falo para vocês, assim, existem alguns investimentos que eles não mudam a vida de quem projetou isso para você, e sim a sua de estar fazendo investimento. Por exemplo, eu abri uma mentoria no ano passado, no final do ano passado, enfim, e confesso para vocês que dá uma trabalheira do caramba se acompanhar as pessoas, porque eu sou um cara que me comprometo muito com o resultado dessas pessoas. Eu sofro junto com elas. Se eles me ligam e falam, não está dando certo, eu quero ir lá, quero fazer dar certo. E o ticket médio dessa mentoria era acho que 2.900 alguma coisa, 2.997. Algumas pessoas falaram assim, cara, é muito alto para mim, não dá. Eu falei, parcela isso aí algumas vezes, mas com o coração apertado. Por quê? Porque eu não queria cobrar. Só que o fato de eu cobrar gerava na pessoa a responsabilidade dela fazer. Então, eu aprendi isso nesse dia com o Renato, que ele falou, não vai mudar minha vida esses R$ 5.000, mas vai mudar a sua. E, de fato, mudaram. Eu fiz um empréstimo na época, eu lembro, foram 16 parcelas no Bradesco, de 466,66. Eu lembro desse empréstimo até hoje para pagar esses R$ 5.000. Cara, com isso, eu fui me aprofundar em ads, que aí eu tinha que fazer as propagandas. Em questão de tempo, eu montei uma equipe dentro da casa do corretor, eu comecei a vender indicação para a casa do corretor, eu comecei a crescer ao ponto de chegar no Silvio e falar, Silvio, eu preciso adequar novamente o nosso projeto, e ele falou, não quero, não tem interesse, e aí eu falei, olha, então eu vou começar a analisar algumas propostas que estão chegando para mim, e aí eu tomei a decisão de ir para a DJ Atlantis, na época que ele era muito agressivo de ser o canal, e aí eu fui trabalhar com ele, onde eu fiquei 6 anos, até que eu tirei minha SUSEP, e aí realmente a coisa aconteceu. Aí foram várias viradas de chave, e aí eu vou falando com vocês no percurso. Mas, então, vocês entenderam, eu saí de uma corretora pequena, fui trabalhar num salão grande de vendas, fui trabalhar como repasse e me tornei um corretor direto depois de alguns anos, tá? Então, tudo que vocês pensarem para mim a respeito... Essa jornada toda aí, Rodrigo? Uns 8 anos essa jornada toda, e o resto do período eu tô direto, que aí eu acho que é o time aí de cada um. Não dá para dizer assim, sai e vai trabalhar direto agora, ou já tipo, vai para uma plataforma, é o time de cada um. As coisas que eu não aconselho é um cara estar numa plataforma por medo de imposto, isso eu não aconselho, que acontece muito, as pessoas elas não querem entregar direto por medo de imposto, isso eu não aconselho. Eu aconselho você estar numa plataforma se a plataforma ela te dá a estrutura necessária, porque não pensa que vai ser muito fácil você trabalhar direto, não vai. Você não tem suporte, tá? Não é fácil, cara, não é fácil. Então, assim, você não tem suporte, os impostos são agressivos, você pode até começar com uma alíquota baixa, como simples, e daqui a pouco, como a gente ganha escalado, às vezes 3 parcelas, 2 parcelas e meia, alguns acordos 4 parcelas, sei lá, enfim, cada um tem, de acordo com a grade que você vende, você vai galgando esses espaços, você não precisa de muito para estourar no simples a sua tributação. Se você vender 20.000, você vai ter 60 de faturamento. Já estourou a casa de 5, vocês entendem isso? Então, não dá para ficar numa alíquota baixa, daqui a pouco você está pagando 17% de imposto. Você pega uma Notre Dame da vida que ela deduz o imposto dela na sua comissão.
que já é uma outra coisa que quem trabalha direto sabe disso. E aproveitando esse seu gancho, tem um outro mito também, que é o mito do vitalício, né? Que o cara fala, vou começar a entregar direto porque eu vou ganhar o vitalício. É importante, faz sentido, só que assim, cara, o vitalício, para ele começar a ser, pagar a sua conta, você precisa ter um volume muito significativo. Aí você tem que pesar. É isso aí. Falou, depende do seu momento, enfim, né? Ó, muito de cada um isso mesmo. eu acredito muito no que você falou agora, tá? Quando as pessoas me falavam assim, Rodrigo, abre código direto, eu falava assim, eu não vou abrir código direto para passar raiva. E o que é o passar raiva? É você entregar 2, 3 propostas e os caras te tratarem como um bosta. De verdade, tá? A gente sabe que vendas é isso. Você tem valor de acordo com o quanto de valor você agrega. Então, você está numa plataforma, cara, não adianta. Se você não produzir, o gestor não vai ficar toda hora batendo na sua porta, não vai ficar toda hora querendo marcar treinamento. É um ou outro que é parceiro que pega você pelo braço, mas você tem que ser o escolhido, você tem que ser o cara muito legal. Mas a maioria das vezes os caras estão correndo sozinhos, porque não dá, é uma demanda gigante. Você pega uma estilo da vida, conheço, os meninos são meus amigos. O cara tem base de dados de tipo 3.500, 4.000, 5.000 corretores cadastrados. Aí você fala, tá, mas desses corretores que estão ativos produzindo, sei lá, 200. Então eles têm uma cauda longa gigante e os caras não vão ficar dando atenção para quem hoje não na vende. ViaCorp, para você ter ideia, a gente tem mais de 3.000 corretores também na base e ativos mensal mais de 400. Esse mês aqui foi um mês bom, a gente vendeu mais de 1,5 milhão ao todo, né? Entre o PJ e PME e adesão. Só que assim, é isso que você falou. Por que a ViaCorp não é a marca do Corretor SA? Porque a plataforma, ela tem um modelo de operação que é esse negócio de troca de papel. Você me entrega a produção, eu te dou uma remuneração, posso te dar algumas outras condições, mas também não tem margem para fazer muito mais do que isso, né? É um negócio que tem margem limitada. Então, é bem isso que você falou mesmo. É uma troca. E quem vende acaba tendo mais destaque. Que você, enfim, você dentro da ViaCorp, vamos pensar o seguinte, uma plataforma, você tem esse trabalho com os repasses, certo? Então, é chato às vezes para você ficar se defendendo em relação a um ponto de vista. Eu vou falar, Rodrigo, como um cara que entrega direto, e aí eu vou falar da questão da plataforma, porque eu acho que a ideia da gente conseguir trocar essas informações é a gente olhar por outros lados, tá? O caminho é um só, mas existem pessoas vindo de direções opostas. E aí, eu sempre falo, não existe dois caminhos. As pessoas falam, existe dois caminhos. Não, o caminho sempre vai ser um. É que existem pessoas vindo em direções opostas e tudo bem. Isso aí. Só que quando chega no destino final, afunila e ele é um só, é único. Quando você fala de uma plataforma, ou a ViaCorp, ou alguma dessas outras que eu citei, enfim, o que eu penso? Ela tem que agregar muito valor. Quando eu olho para o Sócrates, enfim, para o trabalho que eles estão fazendo, e por que eu aceito estar aqui com vocês e estar compartilhando, é porque isso daqui que ele faz não é mais do mesmo. Ele não está brigando com questões de comissão ou coisas do tipo. Ele está agregando valor, ele está trazendo informação. Coisas que você não vê no mercado. Eu não vejo o Sócrates mandando mensagem para os meus corretores, por exemplo, com premiação, com isso ou com aquilo. E o que eu mais recebo por parte de várias outras plataformas é esse desrespeito, de tipo agressividade, de ficar mandando para os corretores, levando talvez de alguma forma ou de outra o cara a cair por um caminho errado, de tipo, vou entregar ali porque é mais barato, vou entregar aqui, e o cara acaba não prosperando. Quando eu penso na questão do vitalício, que aí eu vou fazer a questão tipo, por que eu não entrego em plataforma? Porque eu cresci. E hoje não faz sentido eu entregar dentro de uma plataforma. E a plataforma entende isso. E para a plataforma é saudável, ela faz você crescer. Sem a plataforma você não cresce, não tem como crescer sem a plataforma. Sabe por quê? Porque se você tentar crescer, tá? Você vai ter que colocar muitas pessoas para administrar esse processo todo. E sem venda, você vai ter uma estrutura inchada. Então, não adianta, gente. A estrutura, quando você começa a crescer, se você inchar a sua estrutura, você não aguenta 2 anos de mercado. E não aguenta. Eu tive vários amigos que foram entregar direto, mas perderam o time. Tipo, fizeram antes. O que eu fiz? Eu fui entregar direto quando o dinheiro já não era mais o problema. Fluxo de caixa, isso? né?
Fluxo de caixa. Quando não era mais o problema, eu fui. O que acontece? Por que as pessoas não conseguem desvincular e entregar direto e tal, e pensar num vitalício ou alguma coisa do tipo? Porque elas sangram a empresa o tempo todo. O corretor, ele entra num período de sobrevivência, ele não tem um período de abundância, é só sobrevivência. Ele trabalha para sobreviver, ele trabalha para pagar as contas. Quando você se organiza e você, enfim, de alguma forma ou de outra você cresce, você consegue subir essa barreira, furar esse tecido, essa lona que tipo te prende dentro dessa questão só da sobrevivência. Então eu consegui romper essa barreira, e você só consegue romper essa barreira vendendo. Uma das coisas que eu falo para todo mundo é: você não consegue crescer sozinho, você vai precisar crescer acompanhado. E uma das formas de você estar acompanhado nesse processo é você ensinar aquilo que você está aprendendo. É educativo o negócio. Não tem como você segurar a informação debaixo do braço para você crescer. Você não vai crescer assim. Então, quando eu percebi que a única forma de eu crescer era ensinar pessoas a trabalhar, eu virei a chave. Eu falei, bom, o meu cliente agora são eles. Senta do meu... Ó, tem um menino aqui, o Guilherme Grilo. Ele começou agora a trabalhar com a gente. O sobrenome dele é Guilherme Grilo. Ele está aqui. É um rapazão bem jovem aí. Vocês vão ver a foto dele. Tá nem com um jeito de corretor. Tá com jeito aqui, boa noite. Aí, ó, Guilherme. O Guilherme, a mãe dele foi minha cliente, uma das primeiras clientes minhas. E depois de longos anos, a mãe dele me procurou e falou: cara, você não tem uma vaga para o meu filho? Eu falei: tenho. Ela foi muito assim gentil no pedido. Eu falei: tenho. Mas o que eu mais recebo é assim: cara, meu filho não está fazendo nada da vida, não consegue trabalhar. Você não arruma qualquer coisa para ele? Pode ser vendedor aí? É o que eu mais recebo. Só que eu não sou orgulhoso. Eu não sou orgulhoso. Lembra que eu falei que eu vim do varejo? A pessoa que é responsável hoje lá da minha unidade de Tatuapé, ela tem um jargão que, da época que a gente trabalhou no shopping junto, ela foi minha gerente no shopping, para vocês terem uma ideia. Ela fala assim: ó, não, a gente já tem, vamos atrás da humilhação. Vamos atrás da humilhação, não tem problema. Então, como vendedor e como dono de corretora, eu me submeti várias vezes a ouvir coisas do tipo: ele não está fazendo nada da vida, arruma um trampo para ele aí, alguma coisa do tipo. E o que eu faço? Eu abraço esses caras, tá? Só para ressaltar, não foi o caso do Guilherme, tá? Mas é o que acontece geralmente. O Guilherme é um menino muito bacana, inteligentíssimo, enfim, a mãe dele investiu muito em questão de estudo dele, enfim. Então, só para vocês entenderem, eu só pego as informações que eu tenho de mercado e começo a lapidar pessoas. O que eu mais faço e mais me dedico é ensinar pessoas a introduzi-las nesse mercado que a gente está. A probabilidade deles saírem é quase remota. São poucas pessoas que saíram da corretora, pouquíssimas, tá? As que saíram não saíram por falta de habilidade técnica ou de competência técnica, porque eu sempre trabalho isso. Saíram por uma questão ou furar a barreira, tipo, e cara, tô indo, ou por alguma coisa de caráter, algum defeito de caráter, alguma coisa que ficou incompatível e a gente teve que abrir mão. Mas eu não tenho movimentações laterais do cara saindo daqui para ganhar 10% a mais ali, ou saindo daqui para ganhar 50% a mais ali. Por quê? Porque a gente está o tempo todo agregando valor. A parceria tem que ser saudável, tá? Então, eu tenho vários amigos que não conseguem crescer porque trabalham sozinho. Por quê? Porque, cara... E tem medo, né? E tem medo, né, Rodrigo? Tem gente que tem medo, né, cara? De trazer... Cara, não é fácil você se dedicar às pessoas, porque ela pode sair no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Se ela não tiver resultado, ela vai embora, ela não vai ficar. Então, a minha estratégia é o quê? No primeiro mês que eu pego essa pessoa no escritório, tipo, cara, pegar na mão dela e fazer essa pessoa ter resultado. Se ela tiver resultado no primeiro mês, ela não sai. Ela não sai. E resultado no primeiro mês, muitas vezes, implica em eu fazer a venda para ela e remunerar. Eu mesmo faço a venda e remunero. Tá? Então, quando você não tem prazer em fazer isso para as pessoas, você não vai crescer. O que as pessoas pensam assim? Ó? Vamos lá. A gente tem algumas coisas que a gente precisa entender. O que é o egoísmo? O egoísmo é você olhar somente para aquilo que é seu, somente para dentro de você. Tipo, mesmo que essas manobras, muitas vezes, elas sejam ajudar alguém, mas em prol daquilo que eu quero. Isso é ser egoísta. Quando você não é um cara egoísta, você é um cara em conjunto, que trabalha em conjunto, você consegue se dedicar às pessoas, o que não é fácil. Você se dedicar às pessoas é difícil, mas é o que mais dá resultado, gente. É o que mais dá resultado. O cara que tem o maior número de seguidores hoje no mundo se dedicou a pessoas
que eu sempre falo disso, que é Jesus. Ele pegou um grupo de pessoas desqualificadas, ele pegou um grupo de pessoas, e aí não é religião, tá, galera, que eu tô falando, mas ele pegou um grupo de pessoas totalmente desqualificadas. Ele pegou um cara que estava pescando, que provavelmente não teve um dia bom, que estava lá limpando a rede, e falou, cara, vem cá, vem andar comigo. O cara que era mais qualificado foi o cara que era o tesoureiro dele, que era Judas, que traiu ele por causa das moedas. Ou seja, a qualificação, muitas vezes, ela não é sinônimo de que você vai ter uma equipe qualificada ou não, tipo, no sentido de produtiva, né? O fato do cara ter um diploma ou qualquer outra coisa não significa. Então, o que eu faço? Eu pego pessoas que estão buscando, sim, uma oportunidade, ou pessoas que até, enfim, estejam já bem no mercado, e eu apresento um plano de negócio para esses caras. O que vocês precisam fazer para crescer é sempre estar apresentando um plano de negócio. Se você não é um cara que está pensando em montar uma equipe, você fala assim, mas eu vou apresentar um plano de negócio para quem? Para o seu cliente. O que é o plano de negócio para o seu cliente? Vamos lá, eu sempre falo isso para as pessoas. Hoje, se eu perguntasse para o Washington aqui, o Washington está aí. Washington, você trabalha com o quê? Qual que seria a sua resposta, Washington? Você consegue abrir o microfone e me falar? Trabalho com seguros, com plano de saúde. Legal, seguro, plano de saúde, bacana. Obrigado pela resposta, Washington, mas trabalhar com plano de saúde e seguros é muito desinteressante, é muito chato. Tipo, você falou que trabalha com seguros, legal, bacana. É chato, entendeu? Não é algo que me brilha os olhos. Tipo, eu trabalho com seguro, trabalho com plano de saúde. Quando eu falei para minha esposa, com 19 anos, 18 anos, que eu ia trabalhar com plano de saúde, ela caiu na gargalhada. Ela falou assim, você vai virar corretor. Tipo, ela me aloprou, ela me zoou até não aguentar mais. Porque ela falava, que coisa mais ridícula, você vai ficar lá no centro da cidade, andando com a pastinha debaixo do braço e não sei o quê. E na ocasião era essa visão que ela tinha a respeito do negócio. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o produto que a gente trabalha e apresentá-lo de maneira diferente. Então, Washington, por exemplo, quando alguém te perguntar o que você faz, você não pode falar jamais que você é um corretor de seguros, ou que você é um vendedor, ou que você trabalha com plano de saúde. Você precisa falar qual é a dor que você resolve. Ou seja, se eu te perguntar assim, Washington, com o que você trabalha? Olha que interessante isso, para uma pessoa que está pagando caro no plano de saúde. Cara, eu ajudo pessoas a reduzir o custo de plano de saúde delas, sem ela perder a qualidade no atendimento, sem que ela perca a carência dela. Então, eu estou falando, na verdade, o que eu resolvo. Pouco importa a minha profissão. Se eu não resolvo nada, ela é desinteressante. Então, eu já falo para o cara o que eu resolvo, tá? Então, quando vocês forem montar na rede social de vocês, alguma coisa do tipo assim, eu trabalho com plano de saúde. Não, esquece isso. Você fala assim, olha, eu ajudo pessoas a reduzirem até 30% do custo do plano de saúde, sem que elas percam carência e os principais hospitais que elas já possuem. Então, você está trazendo para uma situação como, tipo, putz, ele resolve um problema. Eu estou chamando a atenção de um nicho muito específico. Eu estou chamando a atenção de pessoas que, de alguma forma ou de outra, estão precisando baixar o custo deles agora, entende? Então, assim, a gente trabalha com um produto, mas a gente tem que tirar o foco do produto. A gente tem que colocar o foco na solução. Qual que é a solução que você traz para o seu cliente? Então, quando eu chego para os meninos e falo para eles assim, vocês vão ajudar as pessoas a reduzirem o custo, eu tiro eles daquela pressão de que eles vão ser vendedores. Eu tiro eles daquela pressão de que eles vão ter que ligar para alguém, uma ligação chata, oferecendo um produto, tipo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Eles saem dessa esfera e eles trabalham mais leve. Para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com lista fria, eu não trabalho mais com Google, nem com enfim, indicações. Eu trabalho com listas frias. Eu pego o perfil o padrão de consumidores, médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, enfim, e a gente entra em contato com esses caras, com uma informação muito simples, que está dentro do próprio site da ANS, que é o plano de saúde que esses caras têm. Então, imagina o seguinte, eu ligar para a Suelen e falar assim, Suelen, hoje você está no plano de saúde da Bradesco. A Bradesco ela é sensacional em questão de atendimento. Olha, é uma das melhores empresas hoje no sentido de aceitação. Você chega com a carteirinha da Bradesco, você é bem aceito nos hospitais, você tem uma gama de médicos credenciados. Mas, Suelen, hoje 80% das pessoas que nós falamos que estão na Bradesco estão se queixando de valores. Esse é o seu caso? Aí a Suelen, opa, certo? E aí eu vou argumentar. De repente a Suelen fala assim, não, para mim está tudo bem. Porque para as pessoas está sempre tudo bem. Eu vou falar assim, poxa, Suelen, você é uma exceção. Porque assim, o que acontece hoje?
você recebe 23% de reajuste todo ano. Então, é possível que em 3, 4 anos que você esteja no plano de saúde, você esteja pagando o dobro do que você está pagando. Então, você começa a fazer a pessoa pensar. É um educacional, entende? Então, assim, o que eu quero assim, estimular vocês? É só pensar um pouco fora da casa. Tipo, no sentido de eu não estou vendendo aqui, é mais assim, tipo, essa operadora tem isso, ou aquela tem aquilo, ou eu vou montar uma plataforma e vou ficar brigando por comissão. Não, você precisa agregar valor, você precisa mudar o foco da sua operação, como você está fazendo essas coisas acontecerem, tá? Então, é só um feedback para vocês, porque às vezes vocês ficam assim, cara, mas por onde começar? Qual que é a forma de ter cliente mais fácil hoje e mais barata? Essa que eu estou falando é a mais barata e é a mais fácil. Para você hoje ter cliente qualificado através de leads, você vai gastar uma boa grana e às vezes você vai ligar para esse cara, não que não vai funcionar, vai funcionar. Mas nesse modelo que eu estou falando para vocês, é a forma mais barata. As informações de plano de saúde estão no próprio site da ANS, gente. Então, assim, mas como que eu acho isso? Qual que é o critério que eles pedem lá no site da ANS quando a gente precisa para ver o plano de saúde de alguém? Qual que é o plano que ele tem? Data de nascimento e CPF. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai precisar analisar daqui para frente, tá? Deixa eu só perguntar um negócio aqui sobre o meu pai aqui, se tá tudo bem. Amor, tá tudo bem? Tá, beleza. A gente está acompanhando a saturação do meu pai lá, então estamos sempre em stand-by aqui. Então, galera, assim, o método mais barato hoje que eu tive, que eu encontrei, é esse, tá? Então, eu estou apresentando para vocês aqui, estou dando o pulo do gato. A gente pega algumas informações, a gente vai no site da ANS, pega qual plano de saúde que a pessoa tem e liga para ela ofertando uma redução de custo. Agora, tem todo um script, tem todo um cuidado, tem toda uma equipe de retaguarda, porque a gente tem a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Se você fizer uma abordagem errada, o cliente pode ser mais agressivo contigo nesse sentido, mas é uma das formas hoje que a gente encontra de selecionar os clientes e ter um ticket médio maior, tá? Pense o seguinte, hoje, se você selecionar um médico ou um engenheiro, enfim, dependendo da idade desse cara, vamos colocar aí 54 anos, é ele, esposa e os filhos. O ticket médio desse cara para ele estar no São Luís, num especial 100 da Sul América, num top nacional da Bradesco, é 3 pau, 2.800. Então, a gente hoje lá na empresa, a gente trabalha com esse ticket médio, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje, quando a gente faz o fringir dos ovos ali, a venda média da gente é 2.800, tá? Então, eu não preciso vender muitos contratos para poder vender bem. Então, qual que é a ideia hoje dos meus corretores? A gente tem um gráfico que é o seguinte, você precisa tentar falar com 200 clientes, a sua conexão vai ser com 100 clientes, que é de 50%. Desses 100 clientes, você precisa fechar 3%, ou seja, 3 propostas. 3 propostas num ticket médio de 2.800, nós estamos falando de quase 9 ali, tá? De vendas. Eu estou arredondando 3 mil, 9 mil reais de vendas. Tá? Então, para quem está ingressando no mercado de plano de saúde, você tem uma renda de 9 mil reais, 10 mil reais, tem corretores mais experientes ali, que eles ganham 15, 20 mil reais, é um valor muito bom, muito considerável para quem trabalha sozinho dentro de um escritório, tá? Tem muito dono de corretora que não consegue produzir isso. Eu falo por conhecimento, conheço vários donos de corretora que são repasses em outros lugares que não produzem isso, tá? Então, é óbvio, Rodrigo, mas tem corretor que não bate essa meta? Tem, mas é o que eu sempre falo, a nossa meta, ela é um piso, tá? Ela nunca é o teto. O teto, enfim, eu tenho cadastrei uma proposta ontem de uma vendedora de, sei lá, 37 mil, um contrato da Bradesco. Cadastramos uma hoje de um outro rapaz, ele trabalhava num cartório, 22 mil reais. Agora, Rodrigo, mas sai sempre esses contratos? Não, não sai sempre. Não é sempre que um vendedor vende esse contrato, mas como eu tenho vários vendedores, sempre está pingando esse tipo de contrato dentro da corretora. Mas o que é comum para a gente é essa venda de 2.800, que é o nosso ticket médio, tá? É só uma forma de pensar, pessoal, não tem, como eu falei, às vezes a gente está vendo em direções opostas, que nem o Arno, ele tem um trabalho, vocês conhecem ele trabalha com um modelo CLT, ele é super, assim, bem sucedido nisso, eu trabalho numa outra linha, ele trabalha com leads que ele gera, enfim, eu trabalho com lista fria, com uma abordagem diferente, a gente vem em direções opostas, mas no final acaba funilando ali e o caminho é o mesmo, tá? Para a gente ter sucesso, o caminho vai ser sempre o mesmo.
Vou abrir um pouquinho para a pergunta aqui, para não ficar falando muito, porque senão eu acabo podendo até ir para uma linha que vocês não estão muito interessados. Então, eu queria que vocês me falassem o que vocês querem e eu vou compartilhando com vocês. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Boa noite. Meu Já nome ia é abrir aqui, mas a Kátia. Kátia já abriu o primeiro. Boa. Porque senão, né, vai que a fila anda. Boa, vai lá, Kátia. Deixa eu logo perguntar. Então, eu assisti um pouco da tua live que você fez com o Arnaud na semana passada, logo depois do nosso treinamento lá no Instagram. E aí você falou a respeito desse método de coletar a informação do plano de saúde da pessoa através do site da ANS. Obviamente, no dia seguinte, eu fui lá futucar, né? Onde é que está essa informação? Eu tenho clientes e eu sou corretora de seguros. Além de saúde, eu vendo alguns outros produtos, mas eu tenho clientes que eu quero vender saúde para eles. E aí fui lá fui buscar essa informação e não encontrei. Então, eu queria te pedir o caminho. Vamos lá. Agora. E o texto. Eu quero esse texto. Eu quero ligar para a lista fria. Eu quero. Cara, eu amo esse tipo de gente, sabe? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. A última coisa que uma pessoa que vai trabalhar com plano de saúde deve ter é vaidade. Porque a gente realmente, cara, pensa o seguinte, às vezes o pessoal chega assim e fala assim, Rodrigo, vem cá, poxa, eu queria que você me ajudasse e tal. E assim, eu tenho uma caminhada já de plano de saúde, já trabalhei muito tempo, e às vezes eles criam uma expectativa de que eu vou falar com o cara e eu vou resolver o problema. E às vezes o cara fala, eu falo, oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sou diretor comercial da Bom Plano. O cara, não posso falar. Puf, desligando a cara. E tipo, tudo bem. Então eu já ensino os caras que tudo bem o cara bater o telefone na sua cara. Tudo bem o cara de repente querer te diminuir. Mas você tem que entender que é o seguinte, você não está atrás desse tipo de cliente, você está atrás do cliente que vai te dar atenção, do cliente que vai te dizer sim. Então vai ser normal. Eu gosto muito quando eu vejo uma pessoa falando, eu quero ligar para a lista fria, porque, cara, isso é uma das minhas paixões. Por quê? Porque você precisa ter muita técnica. O telefone, existem muitos sentimentos ali através do telefone. O alô do cara diz muito a respeito dele. As pessoas que estão no fundo diz muito a respeito, né? Vocês viram aqui, minha esposa passou, já falou, já perdi um pouco aqui do foco e tal, ó, seu pai e tal, vamos olhar. Então, o clima da casa, você tem que estar atento. Tipo, será que é uma boa hora para eu falar? Será que eu não estou queimando cartucho? Será que... Só que isso tudo você tem que ter o feeling. E você só vai ter ligando. Não tem um curso, não tem nada que vai te aproximar tanto do que o dia a dia, do que a prática, do que você ligar. A Suelen, que está aqui, está com o Jonatas, inclusive, ali, a Trâmite Consultoria, ela faz um trabalho já há muitos anos, eles sempre fizeram um trabalho com PJ, com grandes contas. Eu sempre bati na tecla com eles assim, cara, é muito bom, só que você precisa diversificar isso. Você precisa, tipo, não confiar somente na questão do PJ, porque se ele não vier, acabou o mês, e o mês passa muito rápido. Então, eles sempre trabalharam grandes contas. Depois de um tempo, a gente acabou perdendo contato, eu não sei como está o projeto deles, mas, enfim, era uma conversa que eu sempre tive com eles, diversifiquem. Então, quando eu falo diversificar o perfil da carteira, é o seguinte, como que eu vou diversificar? Se eu vou ficar fazendo só anúncio no Google, o cara, ele precisa me achar. Agora, o que é mais fácil? Ele me achar ou eu encontrá-lo? Entende? Às vezes a gente fica numa situação muito passiva, tipo, tentando fazer com que o cliente nos ache. E essa situação passiva, ela não é barata. Ela gera muito custo. Você tem que pagar um valor alto para você ficar na primeira página, para o cara te encontrar, ou várias outras coisas. Quando você faz um ativo, ele é mais barato, você está atrás do cara, e você seleciona, e você diversifica. Então, dentro desse case que a gente tem aqui, desse formato que a gente trabalha, eu tenho clientes de PJ, eu tenho clientes de PME até 29 vidas, eu tenho PME mais de 30 a 99 vidas, eu recruto esses clientes, então eu seleciono esses clientes. Então, se você está selecionando o cliente, vamos supor que eu vou ligar para uma empresa de segurança. Eu vou pegar um case de segurança que eu tenho e eu vou ligar lá como, vamos supor, sou da Trâmite Seguros. Então, eu vou ligar na empresa de segurança, sei lá, Archangels. Oi, tudo bem? É da Archangels? Oi, é o Sócrates, né, que está falando isso. Oi, Sócrates, tudo bom? Eu sou da Trâmite Consultoria, estou ligando para você para falar referente ao plano de saúde de vocês, que está na Biosaúde, um exemplo, tá? Porque eles sempre têm esses planos menores. Estou falando de uma empresa de segurança.
E aí lá o cara vai falar assim, tá, o que que tem? Sócrates, eu sei que a tomada de decisão para uma empresa de segurança, ela está sempre pautada na questão de valores, o quanto vocês estão pagando, porque vocês, na verdade, terceirizam esse serviço, então vocês têm um budget aí, mas eu sei que se eu conseguir alguma coisa relacionada a preço e qualidade, você vai querer me ouvir. Então é o seguinte, hoje, quanto você está pagando por vida? Aí ele vai falar assim, eu pago no per capita, sei lá, R$ 100. Tá, Sócrates, quantas pessoas são? Tantas. Vamos fazer o seguinte, eu vou buscar no mercado uma empresa que tem um custo menor e que a gente consiga ter uma qualidade um pouquinho superior à que você está tendo no Biosaúde, beleza? É uma tarefa difícil, não quero criar expectativa, mas se eu conseguir te apresentar, aí a gente amadurece a ideia. Sócrates vai falar, tudo bem. Por quê? Porque eu conduzi ele para essa conversa. Eu não fiquei perguntando, tipo, Sócrates, poxa, posso te mandar uma cotação? Olha, eu posso fazer. Então, quem trabalha no telefone tem que ter atitude. Você tem que conduzir, você tem que ter a rédea da ligação. Então, quando eu ligo para um cliente e os caras falam, nossa, parece que você tem sorte, o cliente te ouviu. Não é que ele me ouviu, é que eu conduzi a ligação para chamar a atenção desse cara, para que ele ficasse comigo preso na linha, para que eu pudesse dar o meu recado para ele. Eu sempre brinco assim, imagina se você estivesse no 10º andar e você tivesse até a garagem para convencer alguém a comprar um contrato seu. Se você tentar ficar falando sobre o produto, vai chegar no térreo e o cara não vai ver valor nesse produto. Agora, se você chegar no cara e conseguir despertar nele o interesse e mostrar para ele que você tem uma solução e que esse cara está pagando caro por aquilo que ele tem e que esse cara ele está sendo prejudicado da forma que ele está, você vai ativando alguns gatilhos mentais nesse cara a ponto dele querer te ouvir. Então, quando Mas, você... Rodrigo, você apresenta uma proposta sem nem sequer saber as idades, o tipo de plano, nada? Vamos lá, vamos pensar o seguinte, o tipo de plano já vai estar para mim lá, tá? Ele já vai estar para mim. Então, assim, eu tenho corretores e corretores. Eu tenho corretor que vai no escuro. Ele pega lá, por exemplo, a Kátia. Eu tenho uma ferramenta, Kátia, e aí é o que vocês vão precisar. Como você é corretora de seguros, você tem o CPF, a data de nascimento dos seus clientes. Ponto. É essa informação que você precisa. Quando você vai na ANS, tem a parte de portabilidade. Depois eu mando para vocês aí o caminho. Quando você clica em portabilidade, você consegue consultar o plano de saúde que esse cara tem. Você vai colocar a data de nascimento e o CPF desse cara. Vai aparecer o plano de saúde que ele tem. Aí, se você avançar um passo a mais ali, você vai conseguir ver a data de admissão desse cara no plano de saúde. Eu, Rodrigo, com essas informações, o plano de saúde que ele tem, a data que ele contratou, eu consigo ter um script de venda para esse cara. Vamos pensar o seguinte, se eu entrar hoje no site da ANS e a Kátia estiver lá, e eu olhar, a Kátia está na Bradesco desde 2015. Eu tenho duas formas de pensar isso. A Kátia fez em 2015. Em 2015, a Bradesco estava trabalhando com tarifa interior adoidado. Quem é do mercado dessa época sabe o que eu estou falando. Então, o preço dela pode ser que esteja dentro do valor de mercado, mas a Bradesco aplicou para essa carteira 23% ao longo desses 5 anos. Então, essa pessoa também já está com o valor lá em cima. Então, já houve uma retomada. Então, quando eu ligar para a Kátia, eu vou falar do plano de saúde da Bradesco e vou falar de coisas boas da Bradesco, para criar empatia. Eu não posso ligar para a Kátia e sentar a lenha na Bradesco. Então, eu vou ligar para a Kátia e falar, oi, Kátia, tudo bem? É aquela mesma coisa que eu falei, estou ligando para falar sobre o seu plano de saúde da Bradesco. Tá, o que tem meu plano da Bradesco? Bom, Kátia, e aí até você pode quebrar a objeção do cara, porque assim, sempre vão perguntar de onde você conseguiu uma informação, tá? E aí você vai falar assim, olha, eu estou ligando, por quê? A carteira da Bradesco é a carteira que mais sofreu reajuste ao longo dos anos. E os clientes são muito satisfeitos quanto à questão de cobertura, mas não estão satisfeitos quanto à questão de valores que estão sendo pagos. Essas informações da carteira da Bradesco fica disponível no site da ANS. Tá? Eu não sei o valor que você está pagando, mas eu estimo o valor que você está pagando, porque você contratou o plano em 2015. Tá? Então, a minha tabela de 2015, com as atualizações, eu tenho uma ideia mais ou menos de quanto você está pagando. Gente, faz uma cotação, se você tiver, que nem você tem a idade dos seus, eu estou falando da idade dos seus, você já tem a idade deles e você já tem o valor, porque se você perguntar para ele o preço, ele vai te falar. No nosso caso, que eu falei, tem corretores e corretores, eu tenho corretores que eles ligam na operadora antes e pegam os valores, tá? Eles tiram essas informações, e aí eu não aconselho ninguém a fazer isso, é cada um, tá? Eu não quero estar aqui para fazer o politicamente correto, não é o meu papel. E eu tenho corretor que vai no escuro, tá?
Então, depende muito. Eu sou um cara que eu vou no escuro. Com a informação do plano de saúde dele, eu consigo atrair a atenção desse cara para uma possível redução de custo ou para uma melhoria de plano de saúde. Por exemplo, hoje, tem cara que está na Bradesco. Qual que é o problema de você tirar um cliente da Bradesco hoje? Tabela, quando ele faz lá o R3, que é o TQN3, a tabela de reembolso desses caras é muito agressiva. E para psicologia, para vários outros atributos. Quando você vai fazer, por exemplo, um outro plano, você tem que ter algum atrativo para esse cara. Então, quando eu falo de Porto Seguro, um exemplo, que é um produto que a gente vende muito, eu vou na linha do Ouro Max, que aí eu falo que tem o Sírio-Libanês. Então, eu consigo tirar um cara da Bradesco com a opção da Porto com Sírio-Libanês. Eu consigo levar um cara que está na Bradesco para Allianz, com a opção de maternidade no Einstein, no plano completo. Enfim, eu tenho vários atributos, eu preciso conhecer bem o mercado. Então, na linha, eu já consigo falar para esse cara, e tem um argumento que eu uso que funciona muito, e aí vocês podem anotar que isso daí é um insight legal, que é vocês compararem plano de saúde com telefonia e televisão. Aí você vai falar, que não entendi nada, que agora o Rodrigo surtou. Pensa o seguinte, telefonia. Hoje, o Marcos tem um pacote de telefonia dele. Vamos supor um exemplo, o Marcos Santos, ele tem um pacote de telefonia dele. Se o Marcos hoje, sei lá, é da Vivo, se ele ligar na Claro, ele vai perceber o quanto o pacote da Vivo dele está obsoleto. Em termos de quantidade de internet que os caras estão disponibilizando hoje, em termos de valor, tipo, de ser ilimitado, de uma série de benefícios. Por quê? Porque as pessoas são agressivas para o novo cliente. Só que elas não valorizam o cliente antigo. E essa é uma cultura que está enraizada em todos os mercados de consumo no Brasil. Se vocês forem parar para analisar, o pacote de televisão da sua casa deve estar caro. Se você ligar e cancelar, você vai conseguir contratar ele mais barato. Aí as pessoas vão criando essa conexão com o que eu estou falando. Não estou fazendo mágica em falar para você, ou não estou dando um jeitinho brasileiro. Não tem nada de errado no que eu estou te falando. Eu só estou te dizendo que simplesmente a sua América, ela olha para o cliente da Bradesco com um olhar de desejo. Ela quer você na carteira dela. Faz sentido para ela ter você na carteira dela. Então, provavelmente a sua América vai ter uma condição melhor do que a Bradesco está te oferecendo hoje. Aí o cara fala, pô, faz sentido. O que eu vou fazer, Kátia? Eu vou fazer uma cotação para você, vou analisar o mercado, tá? Vou buscar na Porto Seguro só empresas que são compatíveis à sua. Então, já estou tirando umas caraminholas da cabeça da Kátia. Enquanto eu estou dando informação, eu já estou quebrando as objeções dela. Por quê? Ela vai falar assim, o cara vai reduzir meu custo, mas vai tirar a qualidade do meu plano. Então, já estou retirando as caraminholas. Estou falando assim, Kátia, eu vou fazer uma cotação no mercado e, enfim, a minha ideia é apresentar para você empresas que são similares ou superiores ao que você tem hoje, tá? Então, eu vou apresentar para você, se você tem Bradesco, Porto Seguro, Sul América, Allianz, sei lá, enfim, empresas que são compatíveis. Aí ela vai falar assim, não, tudo bem. E aí, se eu tiver um resultado positivo, eu te apresento, tá bom? Kátia, fica tranquila, não vou tomar seu tempo, obrigado, até a próxima. Então, é muito dinâmico o negócio, tá? Então, quando eu volto para ele, eu volto já com custo. Olha, Kátia, você paga hoje R$ 3.800, eu consegui por R$ 3.200, uma economia de 600 pau por mês, você colocar no ano, nós estamos falando de um valor considerável e, poxa, dá para você, de repente, pensar na viagem que você queria fazer com a família com essa economia de 600 pau por mês. Dá para você ir para a Disney. Então, gente, é vender, é contar história. Sabe, eu trabalho muito a ideia do marketing digital hoje. O marketing digital hoje ele tem alguns pilares. E Rodrigo, o marketing eu digital. queria te encher o saco, viu? Eu queria te encher o saco. Vamos lá. Meu nome é Décio. Tudo bom, Décio? Boa noite. Parabéns, parabéns. Obrigado. Muito bacana. Rodrigo, até aí eu estou entendendo que a gente está falando de pessoa, né? Um plano apresentado de pessoa a pessoa, com características de perfil de médico, perfil de profissional liberal, tudo bem. Só que no nosso caso, quando a gente fala de PME, a gente está falando de empresas e empresários que, às vezes, realmente não tem tempo para estar ouvindo uma ligação dessa sem a objetividade que ele precisa que o interlocutor tenha, ok? Legal. Como é que você faria, e entendendo que o empresário precisa que o bolso dele seja aliviado em matéria de tributação, e aí o plano de saúde não tem limite para dedução de imposto de renda, no caso da empresa dele, entendendo que
o empresário precisa oferecer aos empregados dele uma forma de estar garantindo aquela mão de obra qualificada na empresa dele, posto que tem o benefício do plano de saúde, né? Como é que seria essa abordagem para um empresário com 100 vidas? Você Vamos lá. consegue falar? Mas pode ser sucinto, bem rapidinho. Sim, vamos lá. Tomar tempo, porque já são 9h20, daqui a pouco é o Big Brother, eu tenho que ver o que virou aquele troço. Vamos lá, só para você entender. A abordagem, sempre em um CNPJ vai existir um CPF, tá? E por que é importante você falar com o dono da empresa? Sempre. Eu estou falando com vocês aqui, essa abordagem que a gente não faz de forma aleatória para uma pessoa física. Todos os nossos clientes, eles têm um CNPJ, tá? Isso é válido falar para vocês. 90% da nossa carteira hoje é pessoa jurídica. Então, eu, quando faço a seleção de um mailing, eu só faço seleção de um mailing de empresários, tá? Então, antigamente, um médico, um engenheiro, enfim, esses caras, eles tinham a profissão deles, eles trabalhavam para uma empresa. Hoje, a maioria deles são são prestadores de serviço, eles têm o CNPJ. Então, quando eu pego isso, eu pego por empresa, aí é só para vocês entenderem. Eu nunca faço como pessoa física essa seleção dos clientes, eu faço como pessoa jurídica e aí eu busco participação empresarial, eu busco sócios, tá? Então, eu só vou falar com o cara que tem empresa. Pronto, então, aí vamos lá. Respondeu? Para mim, já. Tá, então beleza. Então, vai continuar? Isso. Não, vou continuar, mas só para completar o raciocínio. Então, quando vocês forem procurar, não procurem de forma aleatória, pessoa física, porque você pode estar falando com um funcionário de uma empresa. Vocês precisam procurar o empresário, então procurem por empresas consultórios médicos, empresas de engenharia, empresas de arquitetura, empresas, pelo amor de Deus. Aí, o que nós vamos fazer com isso? Participação societária. Você consegue pesquisar os sócios. Em qualquer site, na Jusesp, você consegue pesquisar os sócios. Com isso, você vai entrar em contato com o sócio. Para essa ferramenta fazer sentido, vocês precisam ter alguma outra ferramenta um Big Data, alguma ferramenta que te dê dados. Tá? E são dados básicos. Enfim, eu trabalho com Assertiva, tem algumas pessoas que trabalham com InTouch, tem outras pessoas que trabalham com várias outras ferramentas. Aí, depois vocês procurem saber um pouco mais sobre isso, ou me procura, depois eu dou o caminho para vocês. Mas é sempre por pessoa jurídica. Então, lembra que eu falei da Suelen, que trabalha lá com PJ? A abordagem é diferente, mas ela deve passar pelo dono da empresa. Porque por mais que esse cara ele não vá falar com você, se você for objetivo, é diferente você chegar no RH com uma recomendação do dono, mesmo que seja uma recomendação superficial, tipo, ô Rodrigo, é o seguinte, eu não trato desse assunto, você vai falar com Sócrates. Beleza? Então, eu já vou no Sócrates de forma diferente. Oi, Sócrates, tudo bem? Eu estou entrando em contato contigo por intermédio do Décio, tá? Eu falei com ele aí, ele falou sobre o plano de saúde, pediu para eu te procurar, para dar uma força, para fazer uma análise aí do plano de saúde de vocês. O Sócrates sabe que o Décio é um cara ocupado, ele não vai ligar, ô Décio, tudo bem? Ligou um cara aqui, de 1 em 1 milhão, tá, gente? Ele vai falar assim, Rodrigo, o que você precisa? Eu vou falar, eu preciso dessa informação. Isso para um contrato sem vidas. Então, eu nunca vou direto no RH. Quando eu vou direto no RH, eu não vou com abordagem por telefone, eu vou com abordagem por e-mail. Então, por que eu falo do marketing digital? O marketing digital está muito presente na minha empresa. Hoje, dentro do marketing digital, você tem a pessoa de copywriter, que é o cara que escreve textos que vendem. Então, são textos que têm uma linha mais persuasiva, que faz o cara ter uma tomada de decisão. O Instagram, você pode ver, você está o tempo todo passando para o lado ou clicando. Tipo, o seu dedo é como se fosse um gatilho, tomando decisão o tempo todo. Ou de passar para o lado, ou de clicar, ou de arrastar para cima para ver uma oferta. Então, você precisa ver alguma coisa que tipo, te chame a atenção. São esses gatilhos mentais que as pessoas utilizam. Então, quando eu falo numa abordagem, tipo, eu tenho um funil de vendas hoje pelo LinkedIn, que é uma ferramenta que para a gente lá na empresa dá super certo. Como que eu faço esse funil de vendas? Eu tenho uma conversa com o RH, eu tenho uma conversa com o financeiro, eu tenho uma conversa com o diretor. Com o RH, vou perguntar aqui para, não sei se a Maria está viva aí no nosso bate-papo, mas se eu perguntasse para Maria, o que você acha que o pessoal do RH vai analisar no meu e-mail quando eu mandar para eles? Qual que é a abordagem que eu tenho que fazer brilhar os olhos dele? O que vai dar menos trabalho para o RH, né? O que vai custar menos tempo para o RH. Eu, como gestora de equipe, o que facilite mais o trabalho do RH, melhor.
Então, entendo que um sistema integrado com folha de ponto, falta, abstinência, né? Enfim, tudo questão de horário do colaborador, que seja tudo ali na mão, é ótimo. Time is money. Peguei a pessoa certa, né? Eu fui aleatório e peguei a pessoa certa. Pensa o seguinte, quando eu tenho uma comunicação com o RH, eu preciso ser dinâmico e o RH ele vai estar muito preocupado com o colaborador. Ponto. RH, colaborador. E a demanda deles. Se eu gerar uma atividade a mais para o RH, cara, eu sou colocado de lado. Se eu der mais uma função para a Maria, que já está atolada de funções, acabou. Tô fora do game. Então, quando eu for falar com a Maria, eu tenho que estimular e fazer os olhos dela brilhar para uma parceria, óbvio, eu tenho que agregar valor, mas eu tenho que tocar num ponto fundamental, que são as pessoas, tá? O que mais dá trabalho para pessoas hoje, pro RH? Movimentações laterais, turnover de empresas, tipo o cara ter que sair daqui e trabalhar com Sócrates, porque o Sócrates está dando um benefício maior do que, sei lá, outra plataforma. Então, sim, o cara perdeu um cara bom porque o Sócrates está dando mais benefícios. Então, a minha abordagem para RH é assim, Maria, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou da Bom Plano, corretora de seguros, um exemplo, tá? Estou aqui só pensando aqui. Trabalhamos com empresas como, aí eu vou citar uma empresa que seja do mesmo segmento que o dela, então vamos pensar que a Maria ela é do segmento de logística. Então, eu vou citar uma empresa que pode ser um case, ou um cliente meu, ou um cliente que simplesmente eu conheço do mercado e eu falo que eu estou tentando uma aproximação. Então, sei lá, uma empresa de logística, sei lá, Raul Logística, que o Raul está aqui na live, Raul Logística. Então, Maria, estou entrando em contato contigo por atender a Raul Logísticas e entendemos que uma das principais dores que o Raul tem lá são as movimentações laterais. Ele está perdendo bons players por uma questão de benefícios. Porque os planos de saúde hoje que a concorrência está ofertando são melhores, porque o VR é maior, porque não sei o quê. Eu estou discutindo um assunto que interessa para ela. Eu nem estou entrando na esfera de, tipo, me manda a lista, me manda isso, me manda aquilo. Então, a minha comunicação, o meu texto, tem que fazer ela tomar uma decisão, que é de me responder. Fala, Rodrigo, realmente esse tem sido um ponto fundamental aqui na empresa, tal, não sei o quê. Eu criei algumas conexões com ela. Eu trabalho com empresas de logística. Eu não estou falando, tipo, de forma aleatória. Eu não estou falando tipo como se eu fosse um cara multifunções ou multimarcas ou que trabalha com vários segmentos. Eu estou nichando isso. Só que para isso a minha comunicação, a minha copy, o meu texto tem que ser muito atrativo. Quando eu vou falar com um financeiro, e aí eu tenho que tocar num ponto fundamental, que é custo. A Maria, ela sacou tudo já. Então, a gente tem que falar de custo. Quando eu vou falar com o financeiro, a minha comunicação tem que ser custo. Então, não adianta eu querer atingir todo mundo do mesmo jeito. Então, quando eu faço esse funilzão de vendas lá, eu faço uma comunicação para o financeiro, faço uma comunicação para o RH, com os objetivos diferentes, cada um com seus objetivos. Quem me responder primeiro, ótimo. Tem empresas que ela não tem isso e ela vai na esfera da diretoria. Então, eu vou falar com o diretor. E o diretor, muitas vezes, é benefício, cara. Ele quer benefício e custo. Ele é a mistura dos dois. Tá? Rodrigo. Então, assim, oi. Essa venda, e eu, às vezes, fico brigando com esses meninos todos aí, que eu devo ser o chato do grupo, tá? Vamos lá. O profissional tem que ser multidisciplinar. Ele não consegue ser aquele pastinha de antigamente. Ele precisa se adaptar, ele precisa se atualizar, ele deve ser disciplinar, principalmente no trato com empresas ou no trato com empresários. Caso contrário, ele vai ser descartado, ele não vai ter argumentos que o empresário quer ouvir. Ele precisa ouvir. Com certeza. Isso da questão que você falou, Décio, o que é que você é muito elegante nas palavras aí, tá? Eu sou mais o Décio é um mais gentleman, rasgadão, né? Já deu para perceber que eu tô vendo a foto dele de fundo ali, ele é um gentleman, Não, aquele cara que deve fazer assim com vinho, ele aquele cara que faz assim com vinho, sabe? Cara tá... Ele é professor. Ele é professor. Então, já percebi tudo isso, assim, eu vou fazendo as leituras. Mas hoje, o que eu acho fundamental? Por que eu falo do marketing digital? O marketing digital, ele ensina muita gente sobre um avatar. Quando você coloca um produto digital, não adianta você colocar, sei lá, óleo massageador,
para vender para criança de 12 anos, entende? Puta, então, tipo, são coisas que o vendedor de plano de saúde, ele vem batendo e dando murro em ponta de faca. Ele tem tentado vender plano de saúde para quem não tem dinheiro, e esse é o maior problema, gente. Justo. Não tem... Rodrigo, posso falar um negócio que vai encaixar com o que você falou do RH, com relação ao que a Maria falou da parte operacional, de levar a demanda para o RH? Eu me deparei com uma situação essa semana, inclusive. O corretor trouxe uma oportunidade de PJ para a gente, 180 vidas. Pô, Bradesco, probabilidade de ir para o Bradesco, ou seja, né, o Bradesco até 199 paga como PME, uma fatura de 70 mil, o cara ia botar uma boa graninha no bolso. Sim. E aí, eu falei, fizemos a primeira reunião, a empresa mandou os dados, eu falei, cara, e aí, coletou os dados, já fez a cotação e tal, não sei o quê? O cara falou, não, o RH me mandou o FGTS em PDF, eu pedi para ele me mandar em Excel. Eu falei, meu amigo, você acha que o RH vai parar para... O que você está fazendo da meia-noite? Tá, que eu estou trabalhando muito, que eu estou vendendo, que não sei o quê. Eu falei, amigão, não dorme e digita na mão esse negócio. Como que você leva um trabalho, mas isso vai de encontro com isso que você falou, né? Araquiri, que ele tentou... É a dor do outro cara que está do seu lado, porque você tem que aprender a falar o que ele quer ouvir ou o que ele precisa ouvir. Você precisa resolver a dor daquele cara, e cada persona tem a sua dor. É isso que você está falando. Então, eu quis trazer um exemplo plástico aqui, por exemplo, do RH, que é uma coisa... Sabe o que aconteceu? Já tem mais 2 corretoras cotando, com cotação pronta, e esse cara aqui está esperando o RH fazer o Excel. Você acha que ele vai fechar essa venda? Não vai. Não vai fechar. Então, assim, o que eu penso, assim, ó, só para enfim, para a gente trazer uma solução para essas questões que nós estamos trazendo. Hoje, o marketing digital, ele está dando show, está dando banho em muita gente, tá? Para vocês terem ideia, quando eu falo de marketing digital, tem um cara que vende um curso de, sei lá, ajuda de autoajuda. Só para você ter uma ideia. Tem um escritor super famoso, renomado, que é o Augusto Cury. Ele já vendeu milhares e milhares e milhares de curso, de livros. Só que ele vendia livro, e fizeram um lançamento de um curso dele. Um curso. Fizeram um lançamento em marketing digital. Ele fez 40 milhões de reais. Porque a internet ela é super escalável, é um negócio absurdo. Tem um outro cara que é muito forte no marketing digital, que é o Paulo Marçal, ele é vizinho aqui meu. Ele fez 68 milhões em um lançamento. Porque o marketing digital, ele é escalável. Aí você vai falar assim, Rodrigo, mas como que eu vou escalar plano de saúde em marketing digital? Eu não vou conseguir... Rodrigo, e vou te falar, viu? Ó, metade dessa turma aqui veio pelos gatilhos do marketing digital, porque a gente... É isso. Você é craque. Você é craque nisso. Eu sei disso. Então, a maioria aqui veio por isso, né? Então, assim, você vai falar, Rodrigo, mas como vender plano de saúde com essa questão do marketing digital? Não, você não precisa vender plano de saúde no digital. Você precisa ter as ideias do digital e modelar. Então, o que o marketing digital faz? Ele escreve uma copy? Então, eu preciso escrever uma copy. Ele tem um texto que é um texto que tem gatilhos mentais ali que vão me fazer tomar uma decisão? Eu preciso ter. Pra vocês terem uma ideia, olha como a gente é provocativo no nosso funil de vendas. O primeiro e-mail, a gente manda uma conversa e fala assim, Sócrates, se você tiver 5 minutos na sua agenda aí para a próxima semana, me dá um toque que a gente vai conversar. O Sócrates não respondeu o e-mail. Eu retorno o e-mail falando, Sócrates, e assim, é tudo a máquina que faz, tá? Só para vocês terem ideia. Não fico lá que nem um louco mandando e-mail para ninguém. A gente já deixa os e-mails prontos e a máquina vai trabalhando em cima disso. Então, o Sócrates, na segunda semana, Sócrates, nós mandamos um e-mail na semana passada, você não respondeu, e eu imagino que você deve estar na correria, e esse tem sido um dos maiores motivos das pessoas estarem pagando caro no plano de saúde e estar com um plano obsoleto, a correria. Eu acredito muito que esse seja o seu caso. Se você tiver isso como prioridade, dá 5 minutos que a gente consegue te falar o que nós... É assim, bem simples. De repente, o Sócrates não respondeu. O terceiro e-mail vem mais agressivo, dizendo assim, Sócrates, realmente o que nós temos para você é uma solução muito bacana, mas eu percebo que o time talvez esteja fora, você não tem tempo para nos atender. Então, pensando nisso, nós vamos nos colocar à disposição e acabou. E tipo assim, são gatilhos que você vai ativando. A maioria das pessoas respondem o terceiro e-mail, tá? Só para vocês terem ideia.
Porque, tipo assim, entra dentro de uma questão de escassez, de tipo assim, beleza, cara, você não quer, eu não vou mais ficar te procurando. Então, cara, opa, calma aí, deixa eu responder esse e-mail, senão eu vou perder esse cara. Algumas pessoas respondem no primeiro e-mail, porque elas gostaram da copy. Então, assim, são gatilhos, são ferramentas trabalhando para você. Isso é escalar. Isso é tipo, você não está respondendo e-mail por e-mail, é você colocar uma máquina para fazer. Você vai falar, Rodrigo, mas como que eu faço isso, cara? Como que a gente faz isso? Cara, estudando. Esses conteúdos que o Sócrates está trazendo nada mais é do que informação. Quando você tem a informação, você precisa correr atrás depois e entender, se aprofundar. Então, pega do que eu falei aqui, o que faz sentido para você, e se aprofunda, vai aperfeiçoar. Essa ferramenta é uma delas que a gente tem. A outra que eu falei para vocês são as ligações que nós fazemos, que são listas frias, de forma aleatória. Então, hoje, eu diversifico a minha carteira, eu fecho o PJ, tá, gente? Assim, de 2 em 2 meses eu tenho um PJ que a gente fecha na corretora, eu não passo mais do que 2 meses, nunca fiquei um bimestre ali sem fechar um PJ, então isso para uma corretora do porte da minha é um valor significativo, mas justamente por quê? Porque a gente não está focado no PJ, tem uma equipe de PJ, não, a gente lança a rede e vamos ver o que vem. Então, assim, eu mando para PMEs de 2 a 29 vidas, de 30 a 99 vidas e de 100 vidas em diante. Nichos específicos, trazendo sempre cases que trazem proximidade. Por exemplo, se eu estou falando uma corretora de seguros, pensa o seguinte, ó, o Sócrates, vamos lá, ele está no projeto aqui, Corretor SA, mas ele tem a plataforma que ele participa. Se eu chegasse e falasse assim, Sócrates, tudo bom? Poxa, eu sou amigo do Rodrigo da Bom Plano. Mesmo que o Sócrates não me conhecesse de alguma forma ou de outra, tipo, da gente não falar, da gente não ter essa proximidade, ele já ouviu falar de mim. Criou uma proximidade, entendeu? Eu rompi uma barreira. Eu rompi essa... Então, é isso que a gente faz com esses e-mails. A gente vai criando proximidade, vai rompendo barreiras. Por quê? Porque a gente sabe com quem a gente está falando. Para o cara, parece ser tipo, nossa, meu, que coincidência. O cara conhece o meu concorrente, mas não é. A gente começou a fazer um trabalho agora com rede de posto de gasolina, tá? Só para vocês terem uma ideia. A gente está fechando um contrato com a Rede Duque. Eles estavam pagando 78 mil num plano de saúde da Porto Seguro Diamante. 17 pessoas, 78 mil. Tá? A gente baixou para Bradesco, porque eles tinham alguns ali que estavam acima de uma determinada idade. Bradesco é uma mãe para isso, né? Vocês sabem. A gente fechou o Bradesco por 56, 78 para 56. Tá? E aí, o que aconteceu? A gente usa a Rede Duque hoje como case, assim, a gente assinou a proposta, não implantou ainda, estamos cumprindo o aviso prévio da Porto, mas a gente já começou a atingir outros segmentos, outros postos com o nome da Rede Duque, porque eles são muito fortes. Então, existe um cliente que você pegou de um nicho, começa a trabalhar esse cara. Começa a trabalhar a informação desse cara. Vocês terem uma ideia, nós estamos com a corretora do lado do CEAGESP ali. Nós fechamos um cliente no CEAGESP. Sabe o que a gente começou a fazer? Começou a atacar o CEAGESP inteiro. Eu estou aqui na Leopoldina, nós estamos fazendo um trabalho específico com pessoas do CEAGESP. Eles entendem que você já conhece a dor deles e a necessidade deles. A porta se escancarou. A gente já fechou mais de 15 contratos no CEAGESP. Só para vocês terem uma ideia. Então, são estratégias que são utilizadas lá no marketing digital, que se você modelar e conseguir trazer para dentro do seu negócio, você vai se dar bem. A famosa segmentação. Segmentação. Eu criei um avatar, eu criei uma persona, eu começo a criar provas sociais, tipo, pô, Rede Duque é gigante, cara. Os caras são violentos, os caras têm uma rede de postos gigante. Então, quando você fala desses caras, putz, meu, nossa, sério, você atende eles? É sinônimo de qualidade. Pode ser que eu pegue e fale com um cara que, tipo, putz, não gosto desses caras, mas tudo bem. O cara que não gosta deles também não quer ficar por baixo, ele quer fazer com você. No mínimo quer saber o que eles estão fazendo, né? Eles estão fazendo, então você tem conversa para falar. Você fala, Rodrigo, perdão, faz muito sentido, porque se você pega a história do marketing, que antigamente, quando começou a venda, que o vendedor escolhia quem entrava na loja para poder comprar roupa, e passou-se a entender que não, a prioridade era o cliente, não o vendedor que escolhia quem ia comprar. É isso aí, é você entender qual é a dor do cliente e você focar na dor do cliente. Então, quando você bate na porta, um abriu a porta para você, todo mundo dali vai abrir a porta para você porque entende que você entende a dor de um.
Uma das principais empresas hoje que trabalham no mercado de seguro de vida, que é a Prudential, que ela é muito nichada, ela é, assim, trabalha com público premium, né? Para vocês terem uma ideia, eles trabalham por recomendação. Então, assim, o que é isso? É nicho. O cara, ele fechou para o Sócrates o seguro de vida, ele vai falar, Sócrates, me fala mais 3 ou 4 amigos, aí seus 5 amigos, que de repente estejam na mesma condição financeira que a sua e que a gente precise proteger o patrimônio desse cara. Tipo, não é que eu quero vender. Me fala 4 ou 5 amigos seus para a gente proteger o patrimônio desses caras também. A família dos seus amigos, ela precisa estar coberta assim como a sua. Porque quando você descobre algo bom, você vai passar adiante a informação. Então, esses caras só trabalham assim por recomendação. E é um porre se atender esses caras na boa, porque eles são muito técnicos, e aí eles vêm, aí eles querem saber, tipo, quanto que você ganha, qual que é o seu custo de vida, onde seus filhos estudam, eles fazem todo um histórico, aí depois eles vêm para uma segunda reunião, a terceira reunião ao fechamento. É um porre, mas funciona muito. Os caras fecham um contrato porque eles agregam valor. Você paga o mesmo seguro que você paga com ele, você pagaria na Bradesco, que é um seguro resgatável lá, tipo de morte ou sobrevivência. Tipo, se você morrer, você ganha. Se você sobreviver, você ganha. Esse seguro você paga com eles por um custo muito mais caro do que na Bradesco, só que porque eles agregam valor, tá? Então, gente, assim, essas são pinceladas de como eu penso, para onde o meu pensamento está apontado. Eu acho que, de repente, se o Sócrates me permitir, seria interessante a gente marcar, para não estender muito aqui até com vocês, mas se o Sócrates permitir, a gente marca um outro bate-papo, eu tento não chegar atrasado. Mais que convidado já. Me perdoe. É da casa. Não precisa, tá? Mas assim, só para vocês entenderem. E aí, quem quiser também, de repente, que nem a Kátia, eu vi que ela, pô, Rodrigo, me ajuda com isso e tal. Kátia, eu fiz um post, o Sócrates repostou, provavelmente vocês já me viram ali na rede social. Me chama lá, a hora que eu tiver um tempinho, eu te dou as coordenadas. Eu acho que o Sócrates criou isso justamente para a gente poder trocar informações, tá? Não tem nenhum outro tipo de intuito, a não ser esse, tá? A gente trocar informação mesmo. Eu acho que a gente está construindo um mercado diferente. Quando eu falo a gente, são pessoas que fazem isso aqui. Eu jamais vou apresentar a tabela de comissão, porque se eu apresentar a minha, vocês não vão gostar. É baixa a minha comissão. Enfim, não é esse o intuito, galera. O intuito não é, tipo, falar, vem trabalhar comigo. Na verdade, o intuito é eu repartir um pouco da minha expertise, o Sócrates da dele, e a gente construir um mercado melhor que não briga por comissão, que as movimentações laterais não são por causa de 10%, 20%, né? E sim porque realmente a gente está agregando valor. Mas tem muita coisa para passar para vocês. É que, assim, é uma aula aqui de, sei lá, 1h30 que a gente está, e acho que o pensamento ele vai longe, tá? Quando eu começo a falar de plano de saúde, mas tem muitas estratégias. O que eu quero falar para vocês é modelem. O que é modelar? É pegar aquilo que é bom e tentar transferir para o seu mercado. Modelem o mercado digital. Por quê? O mercado digital nada mais é do que uma ferramenta que estuda o modelo de consumo da sociedade. Então, se eu conheço o modelo de consumo da sociedade, se eu sei como as pessoas compram, eu não preciso nem fazer muito esforço para vender, entende? A venda, ela tem 5 pilares: a apresentação, e aí a apresentação é de quem você é. Então, como você se apresenta para a sociedade? A rede social, ela não é para você ser blogueiro ou para você ser isso e aquilo. A rede social, ela é só apresentação. Sabe o seu cartão de visita? A rede social é seu cartão de visita para a sociedade. Os caras verem a sua rede social toda bagunçada. Gente, nada contra, tá? Mas sei lá, tomando cerveja lá, tipo, não sei o quê. São coisas que às vezes não passam uma credibilidade e não tem nada a ver com a cerveja, mas tem a forma como a pessoa te enxerga. Tem coisas que ela tipo, vai descredibilizar. Às vezes você tá, tipo, sei lá, a galera agora, a molecada, eu fico falando com eles, narguile, né? Não tem ninguém aqui nesse perfil, mas ficam lá fumando narguile e fazendo assim. Eu falo, cara, eu não fecharia um contrato com você. E não é por uma questão de preconceito, ou é por preconceito, acho que é por preconceito, sim, cara, não vou ser hipócrita. É porque a gente é muito visual, a gente compra o que a gente está vendo. Então, cara, assim, a rede social ela é só apresentação diante da sociedade. Ah, mas se você for fake, mentiroso, também ninguém vai se conectar a você. Então, tenta entender que a apresentação, primeiro, é quem eu sou, aí eu me apresento. A partir do momento que eu me apresentei e foi interessante para a pessoa, eu consigo extrair informação dela, porque ela já capturou todas as informações que ela precisava de mim através do que ela viu. É assim, a pessoa vê,
Aí ela capturou, na cabeça dela já criou uma persona ali. Aí eu preciso sondar. A sondagem é informações que você vai capturar do cliente. Então, eu me apresentei. Dentro da apresentação, eu preciso ter um quebra-gelo, que é uma conexão. Eu sempre brinco com alguma coisa, tipo, ó, que nem eu trabalhava no shopping. Eu elogiava o tênis do cara, um exemplo. Se eu achasse bonito, se fosse feio, eu não ia elogiar, mas se eu achasse bacana, eu ia falar, cara, que tênis maneiro, que tênis legal. Pô, você gostou, tal, que legal, pô, bacana. Aí já criei uma conexão ali com o cara, quebrei o gelo. Então, eu me apresento, quebro o gelo, faz parte da mesma coisa. Aí eu sondo. A sondagem é tirar informação. Não existe melhor forma de tirar informação sem antes dar informação. Então, quando eu vou falar com o cara sobre o custo do plano de saúde dele, eu primeiro dou informações a respeito do plano de saúde dele. Então, eu falo assim, Sócrates, tudo bom? Seu plano de saúde da Bradesco, cara, tem atendimento hoje no São Luís, no Oswaldo Cruz, no Samaritano. Ele não tem o Einstein e o Sírio, correto? Aí ele vai falar, correto. Eu falo assim, então, um plano hoje que tem Einstein e Sírio, ele geralmente dobra o preço. O seu plano, ele está dentro de uma linha de mercado hoje de 3.800. Eu não sei, porque eu estou pegando, mas quanto que você está pagando? Eu já dei um monte de informação, para ele me dar uma informação é reciprocidade. Então, eu me apresento, quebro o gelo, faço a sondagem, aí começo a sondar. Sondei, eu passo para a apresentação novamente, só que é a apresentação de produto. Já não preciso mais me apresentar. Eu já me apresentei, já sei quem ele é, já sei das necessidades dele, passo a apresentar produto. Então, apresentação, quebra-gelo. Sondagem, apresentação de produto. Depois da apresentação de produto, eu preciso ter um fechamento legal. Tem muito corretor, tem muito vendedor que ele é bom consultor, ele faz apresentação de produto, ele faz tudo isso aqui, só que ele não consegue fechar o contrato. Ele, eu acho invasivo, eu acho que eu não preciso ser tão agressivo. Sabe o que vai acontecer? Esse cara vai estar educado, o nível de consciência dele vai estar elevado, ele vai saber o que é bom para ele, porque você explicou, e vai fechar com alguém que foi mais objetivo. Então, o fechamento ele faz parte do processo de vendas. Não é tipo, mandei a cotação e acabou o fechamento, você tem técnicas de fechamento. Então, preciso estudar sobre técnicas de fechamento. Então, eu me apresentei, quebrei o gelo, criei uma conexão. Fiz uma sondagem. Como que eu faço a sondagem? Dando informação. Aí, a partir do momento que eu tenho uma sondagem bem feita, eu faço uma apresentação de produto. Fiz uma apresentação de produto top, eu preciso ser muito bom no fechamento. Eu fiz um bom fechamento, eu vou para a próxima venda. Sabe o que é a próxima venda? É o pós-venda. O pós-venda é a próxima venda. Quando você encerra com pós-venda, que é aquela questão, poxa, carteirinha, cadastrou, não cadastrou, você já utilizou o plano, não utilizou, ficou satisfeito, já teve alguma experiência positiva ou negativa para que eu possa ter um feedback e tal, não sei o quê. Não, cara, foi positivo e tal. Me fala, aí você vai para a próxima venda, que é ou, de repente, um outro produto que você vende, se você é um corretor de seguros de forma geral, ou um amigo que ele vai te indicar. Então, só uma ponta aí, viu, Rodrigo? Vai lá, fala aí, Décio. Que hora que a gente toma um uísque, fez essa venda toda, ficou tudo ok, tem que comemorar. Pós-venda. O pós-venda. Aqui, sim. Gente, obrigado. Eu vou me despedir. Vai lá, Décio. Nós estamos desligando aqui também, cara. Cara, eu já passei aí na Kátia um monte de instrução ali atrás de você, que eu quero as informações que ela vai te pedir, né? E socializar para todos nós. Muito obrigado. Legal. Imagina. Obrigado você, prazer. Então, galera, assim, a venda ela tem pilares. Aí você vai modelando, trazendo do marketing digital para dentro do que... Eu estou falando marketing digital porque hoje eu não conheci nada mais escalável e ele é o novo mercado, tá, galera? O digital é o novo mercado. E ele traz uma velocidade para as coisas. Imagina, eu estou trabalhando 15, 16 anos com a corretora e um cara vai e me faz um lançamento de 40 milhões. Você entende? Então, a gente precisa bater palma, a gente precisa aprender com essa galera e entender o que eles estão fazendo e trazer para o nosso mercado, tá bom? Eu não vou me alongar muito, só faz um outro convite para mim aí e eu vou ter o maior prazer em estar com a galera. E aí vocês já me conhecendo, sabendo no que eu posso agregar, vocês me trazem o conteúdo, o que eu preciso falar, o que vocês querem ouvir. E aí acho que a gente consegue ter uma aula até mais produtiva aí junto. Show, Rodrigo. Cara, muito obrigado. Parabéns, assim, pela sua história. Obrigado vocês aí. Eu sei que tem muito mais coisa aí nos seus bastidores, um monte de coisa que você faz como pessoa, sim, que é muito também. Então, pessoal, sigam lá o Rodrigo. Eu sigo poucas pessoas do nosso mercado, ele é uma das pessoas que eu sigo. Ele tem canal no YouTube também. A mentoria dele eu acompanhei o ano passado de longe também, conheço pessoas que participaram e ele ajudou muita gente. Então, ele faz parte dessa comunidade de empreendedores do bem, que quer compartilhar e que acredita no mercado, acredita nas pessoas, na transformação.
Então, Rodrigo, mais uma vez, cara, de coração, muito obrigado. Obrigado, irmão. Te abençoe. Obrigado, especialmente por estar conosco aqui nesse momento que eu sei que está complicado aí para você. Sim. Mas que Deus possa te retribuir isso aí. Amém. Sei que já tem feito. Amém. Obrigado, galera. Prazer. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos aí que estão nos visitando hoje, os convidados do Rodrigo, as pessoas do Instagram. Depois, quem tiver interesse de participar da nossa comunidade aí, procura o Márcio, ele traz informação. A nossa comunidade, ela não é atrelada a nenhuma plataforma, nenhuma corretora. Aqui temos todos os corretores independentes. Alguns estão com a gente na assessoria, outros não, mas isso não importa. O objetivo do Corretor SA é que todos possam crescer através da troca de conhecimento e de aprendizado que a gente chama de discipulado. Então, tamo junto, pessoal. Uma boa noite. Rodrigo, mais uma vez, cara. Obrigado, irmão. Gente, obrigado. Obrigado, pessoal. Beijo, Deus abençoe vocês aí. Boa noite. Serão tchau, obrigado. muito bem-vindos. Boa noite. Deus abençoe. Obrigado, Tchau, obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, Márcio. Valeu. Tchau, até mais.